Olá, prof, tudo bem? Hoje a gente vai discutir um assunto, bem uma discussão, mas eu vou colocar aqui um pouco das minhas impressões sobre algo que nesta semana eu fui convidado a falar em uma live, que é educação em tempos de pandemia, tá bom? Roda a vinheta, daqui a pouco a gente fala disso. Até mais! Então, como sempre, aquela velha história de youtuber, né? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Quem se inscreveu no canal, dê um joinha nesse vídeo para que a gente consiga aparecer mais aí segundo o algoritmo do YouTube. Então, como eu estava falando na abertura deste vídeo, educação na pandemia. É um termo um pouco geral, né? Educação na pandemia. Mas assim, educação aonde? Educação em casa, educação na escola, educação para preservação da vida. E aí eu classifico a educação para preservação da vida como usar máscara, manter o distanciamento, manter hábitos saudáveis, estar com a mente um pouco mais tranquila dentro do possível. Tudo isso é educação para a vida hoje em dia. A humanidade ela está num desafio de sobrevivência. Que tipo de educação? Bom, a gente vai falar aqui somente dos processos de ensino e aprendizagem na pandemia. Bem, evidentemente que os processos de ensino e aprendizagem hoje em dia, durante a pandemia, eu falo aqui do ano de 2021, mês de maio, no Rio Grande do Sul. Então vocês estão vendo que a vestimenta ficou um pouco mais densa, né? Começou a esfriar aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre está bem frio hoje, que fica muito difícil de levantar, inclusive. Mas enfim. Então, educação aqui será restrita aos processos de ensino e aprendizagem durante a pandemia. A primeira coisa que a pandemia, nesse aspecto, trouxe foi a amplificação das desigualdades que existem nas escolas. O grande vale entre uma escola particular e uma escola pública. Então, infelizmente, uma das consequências que a pandemia nos trará e já está trazendo é a grande defasagem da escola pública. O ensino público padece de ter os processos de ensino e aprendizagem dependendo de tecnologias digitais de informação e comunicação. Por uma questão muito simples, que eu não vou discutir aqui, senão a gente poderia ficar um ano falando disso, de suas razões, de seus motivos, mas depender de infraestrutura tecnológica hoje criou ou aumentou esse abismo entre a escola pública e a escola particular. Porém, o que é comum nesses dois casos é o docente. Ano passado, em função da pandemia, e muito rapidamente, os docentes tiveram que se ressignificar. E talvez a gente deva ser um pouco mais crítico em relação a esse ressignificar. A gente sabe que não são todos os docentes que se ressignificaram. A gente pode dizer, sem medo de errar e com todo respeito ao trabalho heróico que os docentes estão fazendo para tentar manter alguma normalidade, e esse normal a gente vai falar daqui a pouco, de entrega e de valorização do seu trabalho frente a essa pandemia. Que eu acho que no fundo, escavando isso tudo, tá isso. Como o docente se manteria valoroso durante a pandemia, não estando mais em seu ambiente, que é a sala de aula. E se viu o docente, ao contrário do que se dizia há algum tempo atrás, no início desse governo nefasto que o Brasil tem, que iriam implantar o ensino em casa, o homeschooling, não sei o quê. Não. A mediação do docente, ela é importante e necessária em qualquer cenário. Porém, o que aconteceu, talvez, foi uma acomodação e pouca ressignificação do trabalho do docente frente a esse desafio usando tecnologia digital.
de informação e comunicação. Como eu disse, repito, enfatizo, sublinho, negrito, sublinhado, letra tamanho 36, os docentes na pandemia são verdadeiros heróis e heroínas, e heroínes. São a chave do sucesso disso tudo, seja sob qualquer condição e seja sob qualquer crítica que alguém faça ou eu mesmo faça aqui. Toda a minha gratidão aos docentes, todo o meu apoio aos docentes. Falando do normal, da tentativa de dar uma aula o mais normal possível, essa semana, como eu disse, participei dessa live sobre educação na pandemia e a gente tem essa expressão novo normal, né? Não, nada será mais como antes. Mas o que a gente observa é uma tentativa de manter estruturas pré-pandemia, presenciais, agora com as tecnologias digitais entre nós e os nossos discentes. E nessa live eu disse que isso era um erro, que isto é um erro, que isto está sendo um erro. Os tempos são outros. Vocês imaginem que essas crianças, esses jovens, né? E aqui eu separo um pouco, não vou me referir aos estudantes do ensino superior, porque eles partem de serem jovens adultos e até pessoas maduras. Então, a motivação, a disciplina, a maturidade dessas pessoas, elas impõem um ritmo diferente. Não vou falar deles aqui, posso falar em outra ocasião, se é que eu vou ter capacidade para falar deles, porque não tenho convívio com os estudantes acadêmicos de graduação, pós-graduação, nas suas rotinas. Mas o que eu vejo é que os tempos da escola presencial não deveriam ser os tempos nesta nova realidade, ou neste novo normal. O normal, até 2019, antes da pandemia, não deveria ser o que deveria estar acontecendo agora, por várias razões. Uma delas é a sobrecarga de trabalho dos professores, é a sobrecarga de exposição à tela das crianças. Então vocês imaginem que esses jovens, né, eles estiveram expostos em períodos alternados de vai e vem, mas se a gente somar, são quase um ano na frente das telas. Por que voltar para a escola e ficar na frente de uma tela? Será que nesse momento, nessas circunstâncias, a tecnologia digital é tão importante na escola? Ou aquele momento que ele está indo presencial para a escola, alternado com várias estratégias que as escolas estão tentando fazer, não seria um momento para se retomar outras esferas e principalmente esferas de socialização que são ditas que faltam e faltam mesmo para esses jovens e para essas crianças? O que pode ser um contrassenso eu vim falar aqui de não, vamos abandonar a tecnologia digital. Não, nós não vamos abandonar a tecnologia digital. Reduzir essa exposição à tecnologia digital num global com essa alternância entre ensino presencial e ensino remoto. Como, por exemplo, com o ensino híbrido, sala de aula rotacional, sala de aula alternada, rotação por estações, sei lá, professora Lilian Bassi. Aqui estão as modalidades de ensino híbrido, neste livro, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Então, por aqui, colega professor, pode ter uma dica, uma orientação de como articular uma sala de aula nos tempos de pandemia, sem uma overdose de tela, sem uma overdose de tecnologia digital. Então, mesmo que eu seja um entusiasta, um especialista pelo uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, isso funcionava antes da pandemia. E só funcionava para quem tinha acesso. Agora a gente está com um vale enorme, um Grand Canyon, um vale do Itaimbezinho que separa a escola pública da particular. E me parece que tenta-se manter estruturas de ensino e aprendizagem que funcionavam antes da pandemia. Gente, não funciona mais. É o novo normal. E os impactos que as crianças vão ter. Gente, os impactos da pandemia, e não só eu que digo, os impactos da pandemia, até quando a última pessoa na face da Terra for vacinada e essa doença estiver controlada, porque essa doença nunca mais vai sumir do planeta Terra, quando essa doença estiver controlada, quando os números de óbito por Covid-19 se equivalerem aos números de óbito por outras doenças, porque ainda vão existir por algumas razões, as pessoas ainda vão padecer dos efeitos desta pandemia por uma década ou mais. E acho
e vou dizer acho porque eu não estudo isso, para mim vai aparecer ou já está aparecendo uma nova categoria derivada da pandemia de transtorno de estresse pós-traumático. Basta ver famílias e negócios dizimados por essa doença. Ficando no nosso assunto, pensem, reflitam, tragam outros colegas docentes para reflexão. A sala de aula pós-pandemia, o ensino e aprendizagem pós-pandemia não deve ser o mesmo de antes da pandemia. Procurem estratégias que não dependam tanto das telas para aqueles e aquelas que têm acesso a esse tipo de recurso, que muitos dos que estão me vendo aqui provavelmente não têm acesso em suas escolas. E agora nós estamos vivendo em todo o que eu classifico de uma ignorância negacionista, de ignorar que ali fora temos uma variante e variantes do SARS-CoV-2 que são muito diferentes da variante do ano passado. Então, é um vídeo que promove uma reflexão. A sala de aula não é mais a mesma. De novo, não é mais a mesma. E nós, educadores, docentes, devemos ter em mente a preservação da vida. Nós estamos num evento que afeta a nossa sobrevivência, ainda não em escala global, mas se nós não tomarmos os cuidados, sendo este vírus um vírus corona, primo do vírus da gripe, primo malvado do vírus da gripe, pode ser que pelo nosso comportamento possamos gerar uma variante muito mais contagiosa e muito mais letal do vírus. Bem, desculpe se esse vídeo não foi assim tão positivo, tão alegre. Pensem, colegas, reflitam, planejem suas aulas. Nós estamos numa guerra e ninguém vence uma guerra improvisando. Uma guerra se vence com estratégia, com pensar, com planejamento. E outra coisa que eu venho dizendo para todo mundo: tenha medo, mas não entre em pânico durante a pandemia. O medo nos preserva. O medo dispara mecanismos no cérebro que faz com que a gente tenha um sentido de autopreservação. Então tenha medo, planeje, não entre em pânico, conte com os seus pares. Certo? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha. Gostou do canal? Se inscreva no canal. E até lá para o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Até já!